Bem, amigos, meu nome é Marcos, sou professor de Geografia e hoje vamos falar um pouquinho da história da indústria no Brasil. Verificando o período que se estende de 1844 até a Primeira Guerra Mundial. Não se esqueçam, o Brasil era um país agrícola, o Brasil era um país rural, o principal produto, café. Em 1844, surgiu uma nova tarifa editada pelo governo, chamada de Tarifa Alves Branco. A finalidade desta tarifa era criar uma alíquota, imposto, sobre os produtos importados em torno de 44%. Pensa comigo. Então, o produto que vem de fora vai ficar 44% mais caro para quem vive no Brasil. Só um país tinha um privilégio e os produtos não eram sobretaxados dessa maneira, a Inglaterra. Muito bem, a partir do momento que os produtos se tornaram mais caros, os cafeicultores se uniram e resolveram criar suas próprias indústrias. Foram as primeiras indústrias que surgiram no Brasil, então, através da oligarquia cafeeira. Então, pense um pouco comigo. Para que surgisse a indústria no Brasil, foi necessário a criação desta lei. Esta lei é uma lei protecionista, mas eu não tinha o que proteger. Na época, então, era muito mais um imposto arrecadatório, parecido com a CPMF dos últimos tempos. Mas ela ajudou a aparecer a indústria no Brasil. E a primeira indústria que apareceu no Brasil, o primeiro tipo de indústria, foi indústria de substituição aos importados. Não se esqueça disso, que é importante. Indústria de substituição ao importado é aquela que não se preocupa em abastecer o mercado externo. É aquela que se preocupa apenas em abastecer o mercado interno. O que você enxerga? Cortaram as asas da indústria. Ela se tornou limitada, produzindo apenas para a necessidade interna, sem a preocupação em crescer, sem nenhuma preocupação em crescer. Isso porque a agricultura era mais importante e a indústria teria que estar subordinada à atividade agrícola. Que tipo de indústria surgiu nesta época? Bens de consumo não duráveis. Por exemplo, têxteis, vestuário, indústria de artefatos de couro. A partir de 1850, ainda dentro desse período, não podemos deixar de destacar uma figura proeminente, uma figura importante na história da indústria, que é o empresário que recebeu o título de Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, que abriu no Brasil várias indústrias no eixo Rio-São Paulo, como é o caso da Companhia Imperial de Estrada de Ferro, como é o caso do Banco Mauá, das indústrias de estaleiros navais, chamada Barão de Mauá também. Grande empresário, grande empreendedor, que construiu a primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Barão de Mauá, ligando Petrópolis até a cidade do Rio de Janeiro, com 14 quilômetros de extensão. Mas ele não foi feliz. Ele se envolveu com política. Ele era um liberal, abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai. Essa proteção do Barão de Mauá, principalmente a Montevidéu, Uruguai, causou a ele um certo isolamento do governo brasileiro. Tornou-se persona não grata no império e suas indústrias decaíram, entraram em falência. Primeira Guerra Mundial. Os países dos quais importávamos produtos estavam em guerra. E eu não podia importar. E o Brasil estava no auge da cafeicultura. Eu preciso de peças para as carroças, para o arado. Eu preciso de peças de reposição para alguns automóveis que já existiam nesta época e não tinha. Mais uma vez entra em ação a indústria de substituição aos importados, montando em São Paulo linha de montagem de automóvel, indústria de autopeças, indústrias de calçados. Aí você pergunta, e a mão de obra? Eu tinha a mão de obra do imigrante, principalmente do italiano. E a infraestrutura? Eu já tinha a infraestrutura do café, ferrovias e portos.
Muito obrigado, por hoje é só.